Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma vez, para mais um vídeo da nossa série Espiritualidade e Diversidade. Eu estou aqui, nesses últimos vídeos, falando um pouquinho sobre o problema que nós temos da nossa formação cultural, evangélica no Brasil, a mentalidade dos missionários norte-americanos. Mas antes de prosseguir com esse assunto, eu queria que você deixasse o seu like aqui, se inscreva no canal, dê aquele joinha e faça comentários para a gente poder interagir com você. Assim, o YouTube e os seus algoritmos vão entender que nosso conteúdo é relevante, você vai ajudar a gente a crescer. E eu quero até agradecer a todo mundo que está vindo, deixar seu like aqui diariamente, porque eu passo aqui no canal e a gente está crescendo, viu? Nós crescemos já em números de seguidores, quase que dobramos o que tínhamos antes dessa série começar, e, além disso, o engajamento com o canal está aumentando bastante. Eu estou bem feliz, porque eu precisava muito dessa ajuda de vocês, então, muito obrigado por você estar me acompanhando até aqui. Então, hoje eu quero continuar seguindo um pouquinho, falando dos problemas que nós temos com sexualidade, com corporeidade, o modo como dentro do... Bom, na civilização ocidental, e aí mencionei o Foucault, né? Michel Foucault, em vídeos passados, o modo como ele faz essa crítica e como ele atribui ao pensamento vitoriano essa mentalidade no Ocidente. E eu estou mostrando como é que isso que ele fala se reflete no pensamento protestante e evangélico no Brasil, porque nós fomos fundados por norte-americanos e os norte-americanos eram altamente influenciados por esse sistema e por essa lógica moralizatória dentro do pensamento sobre o corpo, sobre a sexualidade, etc. Eu não sei se vocês lembram daquele filme O Sorriso de Mona Lisa, vocês se lembram que a Julia Roberts, ela fazia o papel de uma professora numa escola de meninas e que ela era altamente criticada, censurada, porque ela chegava na escola, primeiro que ela era muito emancipada para aquela mentalidade lá, mais principalmente porque ela chegava de bicicleta. E eu quero tocar nesse assunto da bicicleta, que isso é muito interessante. Quando a gente começa a ler sobre gênero, sobre sexualidade, sobre essas formas do pensamento da moral vitoriana, impregnada no pensamento norte-americano dessa época, do início do século XX, final do século XIX, a gente vê lá e encontra situações lá que, do mesmo jeito que na época da caça às bruxas na Europa, né, da Inquisição, o pessoal acusava as bruxas de serem mulheres que se penetravam com os cabos das suas vassouras, daí de onde surge a ideia de que uma bruxa é alguém que monta numa vassoura alada e tudo mais. Também existia a ideia nos Estados Unidos de que as mulheres que andavam de bicicletas ficavam estimulando o clitóris e estavam se masturbando. Gente, ó, Freud explica é muito sexo na cabeça das pessoas para achar que uma mulher, enquanto está pedalando na bicicleta, está se masturbando. Por favor. Por isso que aquele filme da Julia Roberts ele é muito icônico, nesse sentido, porque ele representa o tipo de mentalidade moralizadora que havia nos protestantes americanos daquela época e as coisas que eles eram capazes de pensar. Então, você veja que para quem tem um processo de formação ultra-ortodoxo, muito conservador, onde tudo referente a sexo e corpo é demonizado, é muito difícil para essas pessoas não associarem as questões de sexo e sexualidade, de corporeidade, com coisas ruins. Mas o sexo não é ruim. Se fosse ruim, Deus não tinha feito ele prazeroso para o ser humano. Ele se torna ruim quando ele é feito da forma indevida. E aí, agora eu vou lançar uma palavra pastoral para quem é LGBT que está aqui assistindo esse vídeo. E essa palavra que eu vou dizer, apesar de breve, ela tem um profundo interesse de muito cuidado com a vida de vocês. Algo que poucas vezes eu vejo as pessoas realmente interessadas. Eu já vi igreja inclusiva baixar a lei do nada de sexo antes do casamento. Já vi igreja inclusiva dizer não, tem que ter sexo antes do casamento para ver se vai funcionar esse casamento gay, etc. E tal. E o problema é que, tanto numa quanto no outro sistema, são polarizações. Não existe um equilíbrio. Então, a moralização sobre a questão de sexo e sexualidade está presente nos dois pensamentos. Mas o que me preocupa é que, em nenhum momento, as pessoas LGBT+, que frequentam esses ambientes das igrejas inclusivas, por exemplo,
são estimuladas a se tratarem terapeuticamente, tratarem das suas emoções, cuidarem do seu emocional, dos seus filtros afetivos. E vou dizer isso para vocês, porque já disse muitas vezes, tem testemunho meu gravado na web falando sobre isso, quando você passa por situações de abuso na infância, seja uma pessoa que foi abusada sexualmente, ou foi iniciada sexualmente muito antes da época. E aí aqui vai uma infinidade de variantes, porque tem o pessoal da psicologia que diz, toda pessoa homossexual foi abusada sexualmente na infância. Isso não é verdade, mas existem muitos casos que sim. Existem, inclusive, rapazes que já me falaram que, por eles serem efeminados, aquilo atraiu o abusador para eles. Então, não é que eles se tornaram efeminados ou homossexuais depois do abuso, não, eles já eram antes, e isso atraiu o abusador. Então, tem uma infinidade de variantes que eu ouço nesses meus cuidados com as pessoas LGBT+, que dizem respeito a isso. Mas o que eu quero dizer, em síntese, é que ninguém sai inteiro de uma experiência de abuso sexual. Ninguém sai inteiro. E aí vamos dizer, Lília, mas eu sou gay e nunca passei por abuso. Tá, mas enquanto você está tentando aceitar a sua homoafetividade, a sua diversidade de gênero, você também bicou em tudo enquanto é taça nesse mundo. Você tentou de tudo. E isso não é bom. Porque cada tentativa dessa de acerto afetivo, você se empresta, não apenas para troca de energias com pessoas que não necessariamente vão ser boas para você, muitas das vezes podem ser muito prejudiciais, porque, inclusive, isso eu aprendi com os cabalistas agora, estudando mais um pouco sobre Cabalá, é que na Cabalá, no judaísmo, se acredita que a mulher, por exemplo, como ela é muito mais relacionada com as coisas espirituais, e ela, por exemplo, se empresta ou faz sexo muito liberalmente com qualquer parceiro, etc., ela, por ser uma mulher que o sexo dela é endógeno e toda a relação sexual dela é uma relação de receptáculo, ela recebe algo do outro homem, de um homem, ela recebe no sêmen e na energia corporal que vai para dentro dela, as energias dessa outra pessoa, que não necessariamente são coisas boas. Os cabalistas, eles interpretam assim, isso para mim fez muito sentido, porque no Celebrando a Recuperação, nos Afetados por Afetos, que vocês sabem que eu frequento esses programas, eu tenho visto muitas situações de mulheres que tiveram uma vida com muitas trocas de parceiros sexuais e elas estão perdidas hoje. Elas tentam acertar, mas elas estão perdidas. E o que eu percebo muito claramente é que o organismo delas ficou impregnado dessa mistura energética de outras pessoas e que não é necessariamente boa. Então, para as mulheres, mesmo sem serem gays, sem nada, vocês que experimentaram uma pluralidade muito grande de parceiros sexuais, preste atenção, isso vale para você também. Assim como para os rapazes e moças homoafetivos, principalmente os rapazes que trocaram muito de parceiros, e a promiscuidade sexual, ela não é uma coisa buscada, ela é consequência de uma busca afetiva incessante por um parceiro ideal e de tentativas frustradas, etc. Do mesmo modo que as mulheres recebem essa energia corporal de um outro homem no corpo delas, vocês, que são homens homossexuais, também recebem. E isso causa traumas afetivos, causa traumas espirituais e causa atraso no desenvolvimento da maturidade emocional de vocês. Então, as pessoas homoafetivas, elas precisam se tratar, não porque elas sejam doentes por serem homossexuais, não, mas porque na busca por encontrar a própria identidade de gênero, para assumir tudo isso, vocês acabaram experimentando de muitas coisas que trouxe para a vida de vocês energias ruins. E é aí que eu quero chegar. Nas igrejas inclusivas nunca se ensinou vocês a se cuidarem psiquicamente. Muitas igrejas inclusivas, que são até de orientação pentecostal, têm costume horrível de demonizar tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Isso é horrível. Porque toda pessoa homoafetiva, LGBT+, precisa de tratamento psicológico.
Aqui na Eagle e na AFAGA, a gente oferece o programa Afetados por Afetos, que é um programa de cuidado terapêutico em grupos de ajuda mútua, não tem profissionais psicólogos cuidando, não é para isso você tem que fazer individualmente mesmo na terapia, com um profissional qualificado para isso, mas nós oferecemos ajuda em grupo de pessoas que também passaram pelas mesmas questões, na partilha mútua. A gente escuta o outro dizer a história dele e a gente também diz a nossa. E assim essa troca vai criando vínculos espirituais importantes para a estabilização e o alcance do equilíbrio emocional. Então, gente, pessoal da diversidade aí que me escuta, se cuida, mas não se cuida porque você é doente por ser gay, se cuida porque não vai se cuidar porque disseram que você tem um troço, um parafuso frouxo, te chamaram de maluco, disseram que você tem que curar essa homossexualidade. Não é por isso, não. Precisa se cuidar. E quem está falando para vocês é uma professora que passou 8 anos em tratamento psicológico e mais 10 anos, então 18 anos em acompanhamento de grupos de ajuda mútua. Ainda me trato, e ai de mim se eu não me tratasse. Eu jamais poderia estar aqui com vocês falando o que eu estou falando se eu também não fosse uma pessoa que usa o sistema de tratamento terapêutico para mim, eu enquanto ser humano. Então, não negligencia isso. Todo mundo precisa, eu acho que todo ser humano precisa, muito mais se for LGBT+, tá bom? Agora vocês no vídeo de amanhã, muito obrigada. Esse vídeo ficou meio longo, mas está valendo. Um beijo. Tchau.